você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à programação da AltV. E como você que nos acompanha já sabe, todas as quartas nós estamos aqui em nossos estúdios falando e conversando com você sobre a história da AltV, contando causos, detalhes, mas principalmente mostrando a você pessoas que fizeram parte da AltV, que ajudaram a construir a AltV e fazer da AltV o que ela é hoje. Muitas dessas pessoas, muitos desses personagens, muitos desses amigos, além de terem um papel importante na AltV, também tiveram um papel muito importante na história da comunicação brasileira, na história do jornalismo brasileiro. Uma dessas pessoas está hoje aqui ao meu lado e eu agradeço imensamente a presença e a participação de Miguel Vaccaro Neto. Miguel, obrigado a você, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo Naves, a você pelo convite. Me sinto muito, não é bem lisonjeado, me sinto feliz. Depois de tantos anos em que eu trabalhei na AltV, eu não lembro exatamente quanto, 12, 15... 2006, foi no começo, né? Foi no começo, exatamente. Estou aqui à disposição para relembrar fatos da minha carreira, meu trabalho na AltV, que para mim foi muito importante também na ocasião. Claro. Agora, Miguel, eu acho importante, claro que eu comecei falando com você e dizendo de pessoas importantes na história do jornalismo. O Miguel tem muita história, tem, assim, causos e tem certamente um papel muito importante que começou já há um bom tempo. E é sobre isso exatamente que eu queria começar esse nosso bate-papo, Miguel. Que você nos falasse um pouquinho do seu começo de carreira, lá na década de 50, na Rádio Cultura, como você havia me dito há pouco. Como é que foi esse começo, Miguel? Olha, Marcelo, na realidade, eu comecei como jornalista na última hora. Eu comecei na última hora com uma coluna no chamado Caderno 2. Em seguida, meses depois, eu fui trabalhar na Rádio Cultura, que era na Avenida São João, que era dos Irmãos Fontoura, e comecei a fazer um programa, eu gostava muito de cinema. Comecei a fazer um programa sobre o cinema, contando os filmes, antecipando os lançamentos, e eu ia às salas de exibições dos cinemas, principalmente no Cinemetro, na São João, no Marrocos, na época, e eu gravava com um aparelho pesadão, na época não tínhamos a tecnologia de hoje, eu gravava falas, trechos das músicas dos filmes e punha no ar na Rádio Cultura. Desculpe. Eu convidei para ser meu parceiro na apresentação do programa que se tornou um grande amigo na época, o Ronald Golias. Grande humorista, grande humorista. Ele se tornou um grande amigo meu. Tivemos uma divergência, por isso que ele saiu do programa depois de algum tempo, porque são fatos que marcaram, eu tenho na memória, claro, até hoje. Quando ele foi anunciar sobre um filme de Esther Williams, ele dizia, quando ele foi anunciar, falou Esther Williams. Acho que foi bem isso. E depois eu comentei com ele e falei, Ronald, a pronúncia que você usou não foi correta. Não, porque isso, que acabamos divergindo de opiniões e eu afastei do programa. Bom, esse programa precisava de patrocínio, como todos os programas normalmente precisam. Até hoje. Sustentação comercial, seja rádio, televisão, internet. Eu peguei esse mesmo gravador, montei um programa de cinema
usando o material que eu tinha gravado nas salas de projeções dos cinemas, tudo isso editado, e carreguei, na época muito pesado, carreguei na mão e levei até uma loja de departamentos que havia. A principal delas ficava no Paraíso, naquela praça onde tem um shopping agora. Hoje é o Shopping Paulista, aqui em São Paulo. Lá era a grande loja de departamentos americana chamada Sears Roebuck. Bom, eu estive lá e procurei o diretor de marketing, com o meu gravadorzão, pesado. Ele me recebeu, um americano, Edward Riggs Miller, não esqueço, são pessoas que fizeram parte da minha vida. Ele me atendeu, ouviu, mas ele falou, se eu trouxe esse material todo pesado para que eu assim que eu ouvisse. Exato. Ele ouviu uma parte, mas ele entendia muito bem o português. E muito dinâmico. Ele falou, gostei. Quanto custa, quanto não custa, blá, 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 blá. E assinamos um contrato. Eu voltei para a Rádio Cultura e levei ao diretor-geral da emissora, ao presidente Nicolini e ao Hélio de Araújo, que era o diretor artístico. Quando eu levei o contrato, houve um tumulto muito grande. Me aplaudiram, elogiaram demais e eu não entendia por quê. Porque depois fiquei sabendo que o contrato que eu havia feito com a Sears Roebuck era a primeira vez que essa empresa de departamentos nunca havia feito publicidade em rádio, televisão, nada, era só mídia impressa. Eu não sei, eu consegui isso deles, eles gostaram. Então criou-se o Cine Sears, que é onde foi que depois entrou o Golias participado. Eles colocaram placas enormes de aviso em todos os departamentos da Sears, tanto lá na praça que eu mencionei. Não sei se era a Praça Oswaldo Cruz, né? Será que era Oswaldo Cruz? Provavelmente isso. Entre a Domingos de Moraes e a Avenida Paulista. Onde tem o Shopping Paulista. Sim, sim. Ali pertinho da Bernardino de Campos, aqui em São Paulo. E eles tinham uma outra loja de departamentos, também Sears, na Água Branca. Eles colocaram em todos os lugares anúncios enormes para dizer que as pessoas não percam, assistam o programa tal assim com Miguel Vaccaro Neto, sobre cinema, né? Cine Sears. Quando eu começava o programa, eu fazia um tipo de trocadilho infeliz, mas de qualquer maneira. Entrava a vinheta de abertura, a música, inicia-se o Cine Sears. Fazia um jogo de palavras, enfim. E daí o programa teve uma audiência muito grande e eu continuei escrevendo no jornal Última Hora. E eu comecei a minha carreira praticamente assim, no jornal Última Hora, em 54, já ampliaram, depois do segundo caderno, passou a ser quase todo meu, do jornal, que era importantíssimo na época, e na Rádio Cultura. Eu não lembro exatamente com precisão se foi no mesmo ano que houve a queda do Perón na Argentina. Desculpa, Miguel, já te cortando, mas desde o início da sua carreira você sempre teve muito presente a questão artística, né? Sim. Música, cinema, você citou agora a questão da queda de Perón, quer dizer, política, quer dizer, você sempre transitou nessas duas esferas do jornalismo, né? O cultural, o político, o diário. O político foi quase que acidental. Foi em 54 a queda do Perón.
Eu resolvi simplesmente ir para a Argentina, para Buenos Aires, para tentar uma entrevista com o Perón. Veja você que loucura, que atrevimento. O Golias ficou cuidando do meu programa antes de nos afastarmos e eu fui para Buenos Aires. Claro que não pude ser atendido pelo Perón, ele tinha sido deposto. Eu consegui ir a Mar del Plata, onde ele estava, no Hotel Provincial, se não me engano, uma fortaleza gigante. E para eu entrar, eu precisei escalar um muro altíssimo. Por qual veículo você estava? Eu estava ainda pela Rádio Cultura. Pela Rádio Cultura. Pela Rádio Cultura. Sim. E eu subi isso junto com um jornalista de Buenos Aires, argentino, claro. E fomos subindo com uma dificuldade muito grande, carregando equipamento, inclusive, de gravação, até alcançarmos, era coisa de 2,5 metros de altura, o muro, 3 metros, não me lembro bem. E nós caímos bem atrás de uma grande pilastra, nesse salão, onde o Perón estava reunido, depois da queda, com o pessoal ainda que era parte da comitiva dele, generais, coronéis, discutindo uma maneira de superar essa queda, ou seja, voltar ao poder. Você estava no olho do furacão, né? Exatamente. E eu fiquei bem atrás de uma coluna muito larga, muito grande, e Perón estava a uns 20, 30 metros de distância de mim. Claro que dava para ouvir o que ele falava. Eu, com o gravador, eu coloquei o gravador dentro de um pequeno vaso de plantas que havia para ninguém ver. E acionei o dispositivo. Começou a gravar. Comecei a gravar as palavras do Perón, quando de repente eu olho para trás, 2 seguranças do Perón me pegaram. Não me disseram nada, me tiraram dali, o argentino sumiu, o jornalista. Aí me levaram para uma sala, sem nada, só tinha cadeiras, e o senhor vai ficar aqui detido. Eu quis saber por quê, não disseram, enfim. Eu fiquei lá, não pude me comunicar com ninguém, fiquei lá. Por, sei lá, 2, 3 horas, eles tinham recolhido, claro, o material de gravações. Uhum. E passou-se um bom tempo, bastante tempo, aliás, quando eu fui surpreendido, quando abriram a porta, como havia um festival de cinema em Mar del Plata, sim, que tinha saído de São Paulo e tinha ido para lá. Então, veja você a coincidência, eu fazia um programa de cinema em São Paulo. Havia um Festival Internacional de Cinema em Buenos Aires, que também teve aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é outra história. Dancei com a Anne Miller, que foi uma grande dançarina, com Anita Ekberg. E você também não dançava mal, né? Não. Cá entre nós, né? Acho que não. Eu sei que abrem a porta e quem se aproxima de mim, porque eu fiz muitas amizades aqui em São Paulo no Festival Internacional antes de ir a Buenos Aires, o festival. E uma delas era assim, a maior estrela americana do cinema na época, Mary Pickford. Mary Pickford foi assim a deusa do cinema na ocasião, mundial. Ela, pela amizade que nós tínhamos tido em São Paulo, foi quem me libertou. Ela foi até onde você estava ali. E já tinha falado naquela cela, de quarto, enfim. E ela me disse depois que ela percebeu aquele movimento, quis saber o que havia, com quem era, e viu quando me levaram para essa sala, ela interveio. E por meio dela me libertaram. E o gravador que estava dentro do vaso? Pois é. Aí eu pedi, então, aos guardas, aos seguranças, sei lá, que me devolvesse o material. Eles me devolveram o material. Não tinha muitas coisas que o Perón havia falado no
não houve tempo de gravar muita coisa. E eu consegui escamotear a fita e colocar uma outra virgem no lugar da que eu tirei, que tinha gravação. Então eu entreguei a que estava virgem para eles. E voltei para Buenos Aires. Eu tinha primos, aliás, tem uma parte da família que mora na Argentina, e estive em casa deles por algum tempo, até aliviar a pressão. Para sair, para voltar ao Brasil, com esse material, foi também um outro problema que eu consegui, não lembro exatamente como foi, consegui trazer o material. Antes eu havia feito contato com o Herder Araújo, que era o diretor da Rádio Cultura, mas ninguém se ofereceu a fazer nada por mim, entendeu? Uhum. Bom, eu voltei, porque meu pai, na ocasião, foi quem forneceu a passagem de volta, o necessário para eu voltar a São Paulo. Coloquei no ar, na Rádio Cultura, alguns trechos que não estavam muito audíveis pela distância, mas, olha, teve uma repercussão extraordinária. Até porque você foi o único, né, que Exatamente. teve acesso, Exato. que gravou. O mesmo isso aconteceu passando mais adiante na Itália, quando estavam procurando o primeiro-ministro Aldo Moro, que havia sido sequestrado. Isso foi bem depois. Então, aí na Rádio Cultura, fui convidado a trabalhar na Rádio Record. E lá fui eu para a Record, que era na Quintino Bocaiúva na época. Tinha a Pan-Americana, que era na Rua Riachuelo, e a Rádio Record. Diários Associados na 7 de abril. Isso, também fui trabalhar lá depois. Enfim, e eu comecei a fazer um programa na Rádio Record, da meia-noite às 2. Eu tinha um programa também, quase que simultaneamente, ou seja, na mesma época, eu iniciei também na Rádio América, que era filiada da Record, entendeu? Que era na Consolação com São Luís. Eles tinham lá um pequeno estúdio. O diretor era o Salomão Esper, um grande amigo até hoje. Que permanece na Bandeirantes já há décadas. Incrível, um jornalista brilhante, um grande amigo. Eu me orgulho muito do Salomão Esper, assim como do Zé Paulo de Andrade. Os dois ambos continuam à frente lá. Exato. Então, mas antes disso, aliás, eu na América, eu tinha um programa das 11 à meia-noite. Chamava-se Estúdio V. V de Vaccaro e V de Varig, que foi quem patrocinou o programa. Varig. Exato. Foi quando eu fui para a Record. Da América para a Record. Mas quando eu estava na América, eu fiquei bolando alguma coisa assim que eu queria fazer diferente. E aí, de repente, sem mais nem menos, claro, eu pensei na hora, depois no intervalo do programa, alguma coisa diferente para pôr no rádio, não aqueles discos com rotação alterada, perguntando quem era, quem não era, essas coisas que eram muito corriqueiras. Surgiu assim a palavra que a pessoa usa muito, não. Ah, mas calma lá. Antes que o Miguel termine, eu vou cortá-lo, porque essa é, de certo, uma das fases mais importantes da carreira desse nobre jornalista que eu converso aqui, que é o Miguel Vaccaro Neto, né? Você que nos acompanha, esse é o AltV 15 anos, trazendo a você pessoas que fizeram e fazem parte da história da AltV, e especialmente hoje alguém que teve um papel muito importante no jornalismo brasileiro, que é o Miguel Vaccaro Neto. Agora sim, Miguel, você pode contar como começou o Não Por Quê? Não, na verdade, Já falou não? eu criei o Não Diga Não, que era um não, que as pessoas, é o hábito da expressão, né? Nem sempre por dizer não se quer usar como negativa. É hábito de linguagem, vício de linguagem.
Sim. Eu passei a Rádio Record, programa da meia-noite às 2, quando eu saí, logo depois da Rádio América. Por que da meia-noite às 2? Porque eu sempre gostava muito da noite. Eu não bebo, não frequento a noite, mas sempre tive muita... Eu gostava. A disposição era maior à noite. Mais à noite, maior à noite. Até hoje, assim. Então, na época, eu lancei um programa, chamava-se Disque Disco, que as pessoas participavam do programa pedindo música por telefone. Na Rádio América? Não, já na Record. Na Record. Tá. Na Record. E aí eu lancei o Não Diga Não. Bom, aí eu não esperava isso, na realidade, foi um estouro de repente. Teve uma audiência absurda. Aí a Record já tinha passado lá para em direção ao aeroporto, não me lembro agora. Naquela avenida que. Rubem Berta. Rubem Berta. Não era Rubem Berta, era outro nome antes. Washington Luiz. Não, era Rubem Berta, mas... É 23 de maio, Rubem Berta e Washington Luiz. É o corredor hoje, onde ficava a Record ali, que Isso, hoje exato, que é já derrubaram ali. Fizeram lá, aquela sede daquela seita, daquela religião, perdão. Exato. Da meia-noite às 2. E começaram a participar, pessoas ligando para se inscrever. Logo quando começou, eu tinha um secretário, José era o nome dele, infelizmente faleceu. E ele ia anotando os nomes das pessoas que queriam participar. Porque eu não punha no ar sem pôr o telefone, o nome completo, para garantia minha também. Eu sei que, por exemplo, se você quisesse participar, só tinha lugar 2 meses depois. O número de pessoas que queria era muito grande, ia aumentando. Chegou a ficar quase 1 ano de espera. Aí as pessoas começaram a ir ao estúdio. 1 ano para as pessoas... Para ir ao ar. Para ir ou para participar? Para participar. Entendo. Aí as pessoas, acidentalmente, começaram a ir ao estúdio para assistir ao vivo o programa. Programa de rádio. Porque era uma brincadeira que durava segundos, né? Na realidade, quando eu criei o Não Diga Não, era 2 minutos. Você não podia dizer não ou né, que é a contração do advérbio de negação. Sim. Né? Não com a palavra é. Eu sei que as pessoas começaram a ir ao estúdio para assistir o programa e participar ao vivo. Tanto que, na ocasião, os moradores da região fizeram abaixo-assinado para a presidência da Record, pedindo que tomasse uma providência, que ninguém mais conseguia dormir por causa do barulho. Muitos carros interrompiam o trânsito das pessoas que moravam na região. Olha, foi uma coisa absurda, incrível. Mas a presidência da Record não tomou conhecimento desse pedido dos residentes. Eu sei que... A Record que nessa época estava na mão da família Paulo Machado, não Paulo Machado de Carvalho. Exato. Eu sei que quem participava, assim, na época, um figurinista famosíssimo na ocasião, o Denner. Nós conhecemos muito bem, inclusive, entrevistamos há alguns dias aqui o José Gallegos, que foi assistente do Denner durante muitos e muitos anos, né? E que tem hoje todo o acervo do Denner, cuida na casa do Denner ali no Pacaembu. História interessantíssima. O Denner dava, cada vez que ele participava, com aquele jeitinho todo peculiar, delicado, era um show à parte. Eu ia dando bola, ia dando trela, até dizer, começou. Entrava logo um cartão de chamada de abertura do Não Diga Não. Eu batia na mesa e começou. 2 minutos sem dizer não ou né. Demorou um instante sequer, toma multa de 30 segundos com um cartão amarelo. Demorou mais uma vez,
toma a segunda multa de cartão amarelo. Só para infernizar, né? Não, porque é um programa de agilidade mental, de rapidez de raciocínio. E não podia dar chance a pessoa ficar pensando. Tem que ser assim. O Miguel Vaccaro Neto, ele trouxe alguns trechos deste programa, Não Diga Não. Né? São áudios que a gente apresenta agora, para que você tenha noção, né, do que representou essa brincadeira na época e que até hoje as pessoas falam. Vamos ouvir. Começou. Plim, começou. Tá ok? Pegou, verde, vai valer. Começou. Primeiro qual pé? O esquerdo. Não, a gente dança primeiro com o direito. 30 segundos. Não, é canhoto. Não, diga. Não. Olha essa, 30 segundos. Não, diga. Não. Com cartão vermelho. Não vai. Pega. Atenção. Começou. Pronto. Cheguei. Chegou? Cheguei. Pegou o verde, valeu. Tá valendo, tá bom? Tá. Tem gente me ajudando. Eu acho que você vai ganhar, viu, Zé? Será? Obrigado da mal palmatória, ainda tem algum tempinho, mas eu acho que você vai ganhar. Vou. O que você quer de Sempre prêmio? ganho. O que você quer de prêmio? Uma Ferrari. Uma Ferrari? Ferrari, a verdadeira ou De brinquedo. de brinquedo? Tá bom. Então a produção providencia, porque parabéns, Jerry! Você não pelo menos disse uma. não nem né. Tá suando agora? Calor, não é, filho? Não diga não! Porque sou artista. Ué, um artista não necessariamente de novela. De tudo. O artista é artista Tá ou não nervoso? é. Não, diga não! Tá aí, portanto, né? Você ouviu um trechinho mais recente, claro, não na época da Rádio Record, do Não Diga Não, né? Isso trouxe, para você ter uma ideia, enquanto o Miguel, antes da nossa entrevista aqui, quando o Miguel Vaccaro entrava em nossos estúdios, uma pessoa já parou e falou: olha, o meu pai lembrava de você. É um reconhecimento, nós estamos falando de algumas décadas, mas é um reconhecimento que acontece até hoje. Como é que você se sente diante desse reconhecimento das pessoas, esse agradecimento, essa coisa tão bacana, amiga? O que significa isso para você? Olha, Marcel, eu fico assim muito emocionado. Não são palavras corriqueiras para os outros, para mim não. São verdadeiras. Porque passados tantos anos, ainda há pessoas, ainda um dia desses, eu estava na cidade, no centro, na 7 de abril, uma pessoa me parou, me pegou no braço, eu tomei um susto, porque nós não temos hoje muita segurança. Sim. Eu imaginei que fosse algum tipo de assalto. Era um fulano. Devia ter, isso foi agora, devia ter uns 60 anos, 65. Você é Miguel Vaccaro Neto? Sim, sou. Já não é ladrão, né? Não era. Nossa, porque eu assistia muito Não Diga Não. Bom, fiz uma série de elogios que me deixou muito feliz, claro, como aconteceu várias vezes em shoppings. Até hoje acontece, vez ou outra, em shoppings. Nos meus contatos que eu faço, às vezes, com pessoas que eu não conheço, passam a me conhecer, eu não dou meu nome todo, eu digo Miguel só, numa outra atividade que eu exerço, que é colecionismo. Isso nós vamos falar também daqui a pouquinho, porque o Miguel teve um programa muito legal aqui na UTV, que é o Fanáticos por Coleções. Muito bem, nós voltamos com a UTV 15 anos, hoje nesse bate-papo gostoso com o jornalista Miguel Vaccaro Neto, que fez, claro, parte da história da UTV, fez parte da história do jornalismo no Brasil, com muitos causos. Ele, daqui a pouco, estava nos falando sobre o Pelé, né? Quer dizer, você não estava passando por um momento muito bom, né? E resolveu ir, então, para a Califórnia. Foi quando Exato. você se deparou com a notinha, né? Exato. Que eu vi no jornal a despedida do futebol, o jogo do século. Despedida de Pelé do futebol. Quando eu li aquilo, eu estava em San Diego, na Califórnia, na casa de uns primos. Aí eu não tive dúvida. Peguei um avião e fui a Nova York.
Porque eu soube que quem detinha os direitos de transmissão, de negociação do jogo do Pelé com o Cosmos era a Warner Communications. E eu estive na Warner, no 23º andar, se não me engano, do Rockefeller Center. E me apresentei à secretária do presidente na época, Steve Ross. Quem queria falar, eu dei meu cartão, que eu tinha um estúdio na Rua Augusta, onde começou a história da gravadora Young. Na época da Jovem Pan, mas aí é outra coisa, da Pan-Americana. E ele me recebeu assim, manga de camisa, como você está agora. Entendeu? Bem despojado, bem tranquilo. Muito tranquilão, simpaticíssimo. Quando entrei, conversamos, expliquei o motivo da minha ida, o que havia me chamado a atenção. E ele falou, olha, Mr. Vaccaro, sei lá, Miguel primeiro. Miguel. Ele não fala Miguel. Aí eu falei, então me chama de Vaccaro. Conversava e falou, olha aqui na minha mesa, tinha uma pilha já de propostas de emissoras do Brasil que queriam ficar com os direitos da transmissão do jogo do Pelé. Todas as emissoras que você possa imaginar, TV, rádio, tudo. Tanto que a Globo já estava terminando um documentário sobre a vida do Pelé, não só nos Estados Unidos, desde o começo da vida dele, achando que ela estava garantida, que ela ia ficar com os direitos. Isso ele me confidenciou. Bom, falei, eu tenho uma empresa, dei o cartão do meu escritório, onde eu tinha estúdio também, e falei, eu tenho interesse. Bom, eu teria um mês de tempo antes do deadline. Uhum. Eu sei que eu ia e voltava uma vez a cada semana, 8 dias, de São Paulo, Nova York, São Paulo. Eu comecei a receber telefonemas de todas as emissoras, dos donos das emissoras, dos diretores gerais, inclusive um deles, que era da Bandeirante de televisão na época, Rui Viotti, que uma das vezes falou por telefone, Miguel, se você conseguir transmitir esse jogo, eu te convido para você ir a qualquer lugar do mundo, num restaurante que a você e a sua acompanhante, a sua namorada, a sua esposa, enfim, em qualquer lugar do mundo eu te pago, se você conseguir. Eu duvido, porque a Globo está praticamente fechada. Eu sei que assim foi. Para resumir, para não gastar mais tempo, uma das vezes que eu fui a Nova York, falei com o Pelé, porque nos tornamos amigos. Já o conhecia antes aqui de São Paulo. Tanto que ele gravou Não Diga Não a bordo de um avião, numa das viagens que nós fizemos, de Nova York a São Paulo, de São Paulo a Nova York, enfim. Eu sei que eu disse, olha, Pelé, eu estou tratando de negociar a compra dos direitos de transmissão do jogo seu com o Cosmos. Não é mais honesto e justo que eu diga a você se você não quer ser meu sócio nesse empreendimento. Mas o Pelé, embora uma excelente personalidade, ele sempre foi mão muito fechada. Uhum. Todo mundo sabia disso, ou sabe ainda. Vaccaro e tal, não vou me arriscar, porque de repente não dá certo. Bom, voltei a São Paulo depois e numa das vezes que eu vim, que todo mundo me ligava, me ligou o Silvio Santos. Eu não tinha nenhum contato maior com o Silvio Santos. Tal, olha, Vaccaro, tal, não sei o quê, eu tenho interesse, porque eu vou lançar uma emissora lá no Rio de Janeiro, televisão, e politicamente para mim é bom, eu não gosto de esporte, não gosto de futebol, mas politicamente me interessa, que seria a TVS, passou a ser depois o SBT. Eu falei, olha, há várias emissoras, não, eu estou sabendo, mas eu quero saber se eu não posso ser seu sócio.
quanto custa? Aí eu disse a ele quais seriam os valores. Ele falou, metade é meu. Seja para ganhar, seja para perder, é um risco. Se eu ganhar metade é meu, se tiver de pagar, eu pago metade. É. Você concorda? Você sabe que eu acreditei na palavra dele e deixei de lado as outras. Eu ia transmitir pela Rede Tupi. Isso eu deixei bem claro a ele. Como ele ia inaugurar no Rio, então não interferia diretamente na Rede Tupi. Voltei a Nova York e nessas conversas últimas que eu tinha tido no mês anterior ao jogo, o Steve Ross já havia me cedido uma sala onde eu pudesse escrever, fazer contatos, enfim. A sala que eu tinha era assim como nós estamos, só separado por um pequeno biombo. De um lado ficava o Robert Redford, numa outra ficava o Pelé, o Carlos Alberto. E ali eu fazia os outros contatos. Bom, voltei a São Paulo, meus filhos eram muito pequenos. Minha separação, na época de skate, estava avançando, eu tinha que ir a audiências, enfim. Mas voltei. Cheguei em Nova York, faltava uma semana, não, 3 dias antes do jogo, do deadline, né, como eles chamam, para a concretização do negócio. E eu de lá ligava para o Silvio. Não, Miguel, pode ficar tranquilo, vou te enviar o dinheiro. Mas não mandava. Aí o Steve Ross me chamou novamente, já na véspera do deadline. Eu expliquei a ele que já tinha praticamente um associado meu no negócio, que era bastante dinheiro. Uhum. Eu precisava de mais tempo, ele falou, o seu tempo é amanhã, até as 3 da tarde. Senão eu vou ter que fazer com, citou as emissoras que eu já mencionei, inclusive a maior. Bom, no dia seguinte, novamente numa reunião com o Steve Ross, numa mesa pequena, redonda, de vidro, que eu não esqueço, ele ali, eu aqui, e nada do Silvio da notícia. Tinha um tesoureiro que estava esperando alguma notícia. O aval dele, claro. O aval dele. A minha parte eu já tinha deixado lá garantido. E ficávamos conversando um pouco, ele mostrando todas as empresas interessadas, enfim. Aí chegou o tesoureiro, faltando 15 minutos para encerrar o tempo de negociação. Eu, nervosíssimo, claro, eu havia desprezado todas as outras emissoras para atender o Silvio. Silvio, como? Mas o Abrão não mandou dinheiro. O Abrão era dono da Beta Brasil, uma empresa, uma loja de só mais de viagens brasileiros. Né? Sim. Não, de produtos. Não de viagens. Beta Brasil era uma loja só para atender, mais para atender brasileiros. E o Abrão era o dono da loja. Eu soube depois que o Silvio era o dono. O Abrão era uma espécie de, seria hoje chamado de laranja, não sei exatamente o termo seria esse. Aí eu vou ligar para o Abrão já. 5 minutos depois veio o tesoureiro da Warner. Eu estava com o Steve Rosa, faltavam 10 minutos, mas falou, chegou o dinheiro. A parte da outra parte. Porque na verdade era o Abrão que não estava mandando dinheiro, por isso que a negociação estava emperrada. Exatamente. Eu sei que aí eu respirei aliviadíssimo. Ele me deu os parabéns, o Steve Ross, o diretor, que era um inglês, que ia cuidar das tratativas para o Reino Unido, para a parte da Europa, me cumprimentou. Eu sei que eu liguei para São Paulo e falei, se eu estou com os direitos, por que eu vou gastar dinheiro
pôr uma pessoa de fora para fazer a narração. Aí eu liguei para o Walter Abrão na época, que era o maior narrador de futebol que havia na televisão. Ficou famoso com... Ele não dizia 0-0 no jogo, dizia Oxo. Oxo. 0-0, Oxo. Eu sei, liguei. Abrão, olha, você quer? Se você quiser, pega o avião já e vem para cá. Pô, cara, para mim é uma maravilha. E ele foi para Nova York. E eu pensei comigo mesmo, não vou pôr alguém para fazer a reportagem de campo. Se eu sou o dono do espetáculo, quer dizer, da transmissão, eu não vou gastar mais dinheiro. O Abrão veio, porque para ele era importante também. Eu fui repórter de campo e fui o comentarista do jogo. No intervalo do primeiro e do segundo tempo, eu descia a torre toda, numa velocidade incrível. E o campo, eu tenho as fotos disso, tem no YouTube, no Google, tem fotos dessa minha empreitada. E lá eu fiz entrevistas com o Beckenbauer, que eu não falava alemão, mas não sei como eu consegui, com o Quinaglia, que era um outro jogador que era italiano, mas para o Brasil, não é? Carlos Alberto Torres. Olha, quando o jogo foi um sucesso, foi assim, pelas ligações, pelos telefonemas que eu recebia de São Paulo, clima de Copa do Mundo. E meu nome saiu ali embaixo, sabe, nos caracteres. No GC, né? No GC. Isso foi para o mundo inteiro, eu não sabia. Meu nome, tanto que esses parentes em San Diego, outros em Roma, na Argentina, foi um negócio extraordinário. Só retrocedendo rapidamente, Marcel, antes do jogo, tinha um batalhão de técnicos, de engenheiros de som, de vídeo, áudio, vídeo, atrás de mim, esperando ordens minhas. Sabe? Aí eu tive que fazer contato com São Paulo, mas está chegando o som. Beleza. E o vídeo, precisa melhorar isso, fazer isso. Aí eu falava para eles. Tinha uns 8 ou 10. Eu sei que o próprio presidente da Warner, Figueiredo, ficou abismado. Ele falou, você fez tudo. Você fez o comentário, saiu correndo, fez reportagem de campo, dirigiu a equipe técnica e ainda comprou os direitos. Você não vai sair daqui. Tanto que, posteriormente a isso, depois de contatos mais tranquilos com ele falou, vou lhe indicar uma rede de rádio, que ele sabia pelos meus antecedentes que eu era jornalista e radialista. E lá fui eu, uma rede chamada WIVD, qualquer coisa assim, que transmitia principalmente para brasileiros. Claro, o Não Diga Não entrou. Foi fatal, porque eu punha músicas brasileiras, e aí começaram as pessoas a escrever ou telefonar, por que não fazer o Não Diga Não? Acredite se quiser, Marcelo. Aí a coisa tomou um vulto mundial, né? Foi um absurdo. Absurdo. Eu sei que, bom, depois, por que eu coloquei o Não Diga Não nem Né? Tudo registrado. Qualquer coisa que eu faça até hoje, eu vou ao INPI e registro. Tudo. Qualquer ideia que eu tenha, a primeira providência minha é registrar. Por garantia. Sim. Na época, o Silvio Santos, depois do jogo, me chamou lá, ele gravava na Vila Guilherme, me chamou, parou o programa para me entrevistar. Você foi incrível, não precisava nem de diretor comercial. Porque eu vendi lá de Nova York para o café Pelé, para a Cacique de Alimentos, que era detentora da marca Pelé, Chevrolet, para General Motors, tudo por telefone. Não precisa interferência de ninguém da área comercial aqui. Já fez direto? Fiz direto, você falou incrível, além disso, você falou em vários idiomas. Você só faltou tomar o lugar do Pelé, né? Não, foi incrível. Eu sei que...
Aí o Silvio depois passou esse período de euforia, ele me telefonou dizendo, eu queria marcar uma reunião com você, eu queria conversar. Tá bom. Eu tinha criado aqui o Clube do Disco. Saiu em jornais, saiu com um bico de pena no meu rosto, nos principais jornais. O Clube do Disco eu criei assim, quando eu tinha um programa no ar, aproximou-se a época do Dia dos Namorados, eu toquei acho que foi o Roberto Carlos. Me deu um estalo, falei, se você gostou, pede que o Clube do Disco entregue em sua casa. Entendeu? E foi um sucesso extraordinário, comercialmente falando, o Clube do Disco, que também é registro meu. E o Silvio me chamou numa entrevista, para uma entrevista no escritório que ele tinha na Rua Leiria, em Ibirapuera. Ele está gripadíssimo, porque ele não pode com perfume, todo vermelho, por isso o peru que fala era o apelido dele, né? Gostei muito, queria que você fosse levar o Não Diga Não, nem Né. Temos tempo ainda? Temos um tempo curto, mas dá para concluir. Então, eu queria que você fosse fazer o Não Diga Não, nem Né. Lá ele era, nessa altura, ele já era dono da Rádio Record, se não me engano. Que ele tinha comprado os direitos. Sim. E também os Clube do Disco. Falei, Silvio, eu já conhecia a fama do Silvio. Quer dizer, ele pega você, usa algum tempo ou não usa e deixa você na geladeira, para ninguém tomar conta. Como a Globo faz. Sim, faz até hoje. Eu sei que, eu falei, não, Silvio, ele falou, então eu vou te prejudicar. Eu vou fazer o Não Diga Não de outra maneira, mas se for pôr o Não Diga Não, eu vou misturar outras palavras que é para atrapalhar o seu programa. Aí ele pôs Não Diga Não, sim, porque é. Meu advogado mandava cartas para ele, dizendo, isso é registro dele, não pode. Ele tirava do ar, e assim foi por um bom tempo. Uhum. Há pouco tempo atrás, eu digo, há uns 6 meses, nós estamos em setembro. Hoje é 1º de setembro. 1º de setembro. A Patrícia Bravanel, deve ter aí no programa, lá nas segundas-feiras à noite, ela chegou a fazer o Não Diga Não. Sim, mas é uma brincadeira semelhante. Não, era o Não Diga Não, sim, só que sim, porque que também não pode. O registro te dá essas garantias. Mas como eu simpatizei muito sempre com a Patrícia, eu falei, deixa ela usar. Enfim, esse foi a minha passagem do jogo do Pelé. É uma história à parte, né, Miguel? Tem muita coisa. Tem a gravadora Yang, o lançamento que eu fiz, a descoberta e o lançamento do Chico Buarque, da Celi Campelo, do Tony Campelo, do Demétrios, que foi um grande sucesso também, o João Gilberto. Também. Outra descoberta minha. Só, né? Pelo telefone ele falou comigo da Bahia, de Vitória, acho que foi Vitória. Conversava, não sei o quê, eu coloquei no ar o Cheiro de Saudade. E estourou. Miguel, assim, claro que nós ficaríamos aqui a tarde inteira, né? Dias, eu diria, em capítulos, contando um pouco dessa sua história. Muito disso que você contou, muito dessas histórias, aqueles que nos assistem agora podem também conferir, né? Claro, só ir no Google. YouTube também. O YouTube também está lá. Também. Miguel Vaccaro Neto, como é que a gente faz para... Miguel Vaccaro Neto, sempre assim, conforme o GC deve mostrar, não sei se vocês vão aplicar GC ou não. Sim. Com o Vaccaro com 2 Cs, Neto com 2 T's. Que senão não abre no YouTube. No Google também, acesse o Google, o meu nome, lá tem muita coisa a respeito de tudo isso que eu contei a você. E muito mais, né, Miguel? E tem mais. Eu só não tenho tempo agora para encerrar, Marcel. Um programa que eu fiz na UTV, além do Não Diga Não, que eu fiz na época,
Fanáticos por Corações, que foi outro, nossa, marcou muito a minha vida profissional aqui na UTV. Me tornei muito amigo de um dos proprietários, Alberto Luchetti. Sim. E, enfim, fiz muitas amizades. O James, que trabalha até hoje aqui. Está conosco. O Renato Loeb. Que não está mais conosco, mas vem à nossa casa, nos visita constantemente. Exato. E ele e o PH, o Paulo Henrique, também não está mais. Eles fizeram uma parceria comigo para a montagem desses teasers que você deve mostrar daqui a pouco. Sim, nós temos algumas imagens. Que vão lá. Então, foram momentos inesquecíveis e muito marcantes. Claro, como você disse, eu deve demorar muito tempo para poder falar da minha vida profissional por completo. Mas eu agradeço, feliz por participar dos 15 anos da UTV, de que eu fiz parte, e a você, Marcelo Naves, pelo convite. Fez não, né, meu? Vou lhe corrigir. Faz parte. Eu faço. Não é? Agora estou para finalizar em tratativas com o Cat, para o lançamento de alguma coisa totalmente diferente. Ótimo. Não sei se seria também o Fanático por Corações, mas alguma coisa mais abrangente, assim, que é dedicado... Bom, eu não vou comentar mais a respeito. Surpresa. Surpresa. Olha, Miguel, eu queria muitíssimo agradecer a sua participação conosco. Acho que parabenizar você por sua carreira é redundante, né? E eu só posso dizer a você que eu me sinto muito honrado e muito feliz de dividir esse espaço, que é o espaço da UTV, com uma pessoa muito ilustre. Obrigado de coração. Eu gostaria que você se despedisse dos internautas. Bem, o que eu posso dizer a vocês é assim, muito obrigado por me prestigiar anos atrás, nesses momentos agora, nesse depoimento. Espero nos encontrarmos, quem sabe, de repente, como eu digo todo dia nas minhas orações, nunca se sabe o minuto seguinte da nossa vida. Que seja breve para esse novo reencontro. Encerrando, como eu falei a um amigo meu que se tornou um grande cantor de músicas francesas, Gilbert, à tout à l'heure.